Então imagina esse probleminha aqui. 3 bloquinhos, vamos chamar esse de A, esse de B e esse de C. E vamos supor que a massa do bloquinho A seja de 3 kg, a massa do bloquinho B seja de 10 kg e a massa do bloquinho C seja de 5 kg. E o sistema está dessa maneira aqui que você está vendo. Reparem que o bloquinho B está no plano horizontal, o bloquinho A está solto, preso apenas pela corda, e o bloquinho C está no plano inclinado, ok? Então a pergunta é a seguinte: para que lado esse sistema vai, primeiramente? E além disso, qual é a aceleração e a tração que tem nas cordas? Então nós temos 3 coisas para determinar. Primeiro, para que lado o bloco vai, se o conjunto vai para a direita, tendendo a ir para o bloquinho C, se vai tender a ir para o bloco A, se vai ficar parado, né? E qual a aceleração do conjunto e qual a tração em cada um desses fios, no fio azul e nesse fio vermelho, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre. Então, nós vamos fazer aqui no cantinho o diagrama de corpo livre. Lembrando, então, o diagrama de corpo livre, você vai pegar os bloquinhos separadamente, né, como se eles fossem corpos isolados, e você vai desenhar as forças que agem sobre eles. Então, tem ali o bloquinho A, tem aqui o bloquinho B e tem aqui o bloquinho C. Mantenham a posição deles original, não mudem a inclinação nem nada para facilitar depois. E agora nós vamos colocar as forças. Então todos eles estão sujeitos a uma força vertical para baixo, que a gente chama de peso. Então tanto o bloquinho A, como o bloquinho B, como o bloquinho C, tem uma força vertical para baixo, chamado de peso, que eu vou chamar de PA, PB e PC. Ok? Tem uma outra força também, né, no caso do bloquinho A para cima aqui, chamada tração. Então nós vamos colocar uma força vertical para cima, chamada de tração. Vamos chamar de T1. Aqui. No bloquinho A não tem normal porque ele não está em contato com uma superfície. Repare que ele nem está encostando aqui. Então as únicas duas forças que tem no bloquinho A são essas duas. No bloco B, você está encostado em uma superfície, então perpendicular a essa superfície, nós vamos ter uma força chamada normal, que no caso então vai ser para cima. Então nós vamos chamar de normal aplicada sobre o bloquinho B, então NB. Temos também do lado esquerdo a força de tração devido ao fio vermelho. Então temos uma força de tração para a esquerda, chamada de T1, que é a mesma, inclusive, tração que está no bloquinho A. Né? Por que é a mesma tração? Lembrando, então, é a mesma tração porque está no mesmo fio. Como essa polia, essa roldana tem massa desprezível, não tem atrito, então significa que ela não interfere no meu sistema. Para o lado direito tem um outro fio, portanto tem uma outra tração, vou chamar de um T2. Então aqui, para a direita, tem uma tração que eu vou chamar de um T2. O nome não importa muito se chama T1, T2, TA, TB, TX, TY, tanto faz, né? No bloco B não tem mais nenhuma força. Agora no bloco C, nós temos uma superfície. Se tem uma superfície, tem uma força chamada normal, perpendicular a essa superfície. Então a normal vai ficar para cá, né? Porque ela está perpendicular à superfície. Vamos chamar de um NC. E tem a tração T2 também, do lado da corda aqui, T2. Ok? Bom, são essas as forças, não tem mais nenhuma força no bloco C.
não tem mais nenhuma força no bloco B nem no bloco A, então temos todas as forças desenhadas. Então nós vamos fazer o sistema, o plano cartesiano, o eixo x, eixo y, como a gente sempre faz. No bloco A não é necessário fazer eixo x, não tem nenhuma força no eixo x. Vamos pôr apenas uma aqui no eixo y, ok? Então, no bloco A não tem eixo x, tem apenas eixo y. No bloco B, em compensação, você tem os dois eixos, né? E já fica bem claro o eixo x na horizontal e o eixo y na vertical. Fica bem simples de determinar. Eixo x na horizontal, eixo y na vertical. No bloco C, já não está tão evidente onde você vai pôr o eixo x e o eixo y. Então lembra aquela dica que eu dei anteriormente? Eu disse sim, coloca o eixo x na direção do movimento, da direção onde o corpo pode se movimentar, da onde tem aceleração. Então, no caso, a direção da aceleração é paralela ao plano. Portanto, aqui você vai ter o eixo x e aqui você vai ter o eixo y. Ok? Então, sempre a dica que a gente tem é essa. Isso pode permitir você a resolver exercícios de todos os níveis. Então, vamos chamar esse eixo de x e esse eixo de y. Tendo feito isso, a gente vai fazer a análise. Agora, a pergunta primeira é a seguinte. O bloco A vai descer, vai subir. O bloco C vai descer, vai subir. O que vai acontecer com o sistema? Ele vai deslocar no sentido do bloco C ou vai se deslocar no sentido do bloco A? Para a gente chegar a essa conclusão, olha para o bloco A. Quem está puxando ele para baixo é o peso de A. Olha para o bloco C. Quem vai puxar ele para a direção do escorregamento dele não é o peso de C, né? É a componente do peso que está no eixo x. Então, se a gente decompor o peso de C, a gente tem um peso aqui no eixo y. Né? Vamos fazer um vetorzinho aqui. Nós temos um peso aqui no eixo y. Uma parte do peso de C está no eixo y. E uma parte do peso de C está no eixo x. A gente chama isso aqui de PCY. E a gente chama isso aqui de PCX. Lembra que esse ângulo que nós vamos destacar aqui de roxo, ó, esse ângulo aqui, é o mesmo ângulo da inclinação da rampa. Esse ângulo aqui, que vale, vamos supor que 30 graus. Então, aqui vale 30 graus. Aí nós vamos ter PCX está sem o 30 graus, não tem 30 graus do lado do PCX. Então, posso escrever aqui PCX é o PC seno de 30 graus. E o PCY é o PC cosseno de 30 graus, porque o PCY está com o 30 graus. Então, PCY é o PC cosseno de 30 graus, ok? Lembrando, o seno de 30 é meio, o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, nós podemos encontrar o valor do PCX e do PCY em termos do PC, né? Então, o peso de C, peso é massa vezes gravidade. A massa é 5, a gravidade, a gente vai adotar a gravidade da Terra, vale 10. Então, o peso de C é 50. Então, fica PCX é igual a 50 vezes seno de 30, que é meio. Portanto, PCX vale 25 newtons. PCY é o PC cosseno de 30 graus, então vai ser 50, que é o PC. Cosseno é raiz de 3 sobre 2. Então, PCY vai dar 25 raiz de 3 newtons. Ok? Quem puxa o bloco C para descer é o PCX. E o PCX vale 25. Quem puxa o bloco A para descer é o PA. E o PA vale 30, porque a massa do A é 3, a gravidade é 10, então o PA vale 30. Quem vai vencer? O 25 do C ou o 30 do A? Obviamente o A tem uma força puxando ele para baixo, que é maior que a força que o C é puxado para baixo, para descer.
Então, o A desce e o C acaba subindo, certo? Então, a primeira coisa nós já determinamos. O bloco C vai subir, o bloco B vai para a esquerda e o bloco A vai descer. Reparem que a massa do A é menor que a do C, mas como o C está num plano inclinado, não é o peso dele que puxa ele para baixo, é componente no eixo X, e dependendo do ângulo ela pode se tornar menor, né? Que é o caso que aconteceu aqui.